Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado na presença de Deus. Agora você vai ouvir uma mensagem que vai transformar a sua vida. Jesus Cristo é a única esperança. Eu vou entregar aqui agora a quarta parte transformacional sobre o poder da justificação. Eu sei de uma pessoa que vai se sentir bem ouvindo essa mensagem. Você pense nisso. Em algum momento você vai imaginar-se gostando disso. Ver, ouvir, sentir e perceber que você pode ser justificado pela graça e méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Ele, Cristo, é a única esperança para a sua justificação. E eu fico pensando, os alvos da justificação são os pecadores, são os condenados que precisam ser declarados justos diante de Deus. A Bíblia diz em Mateus 9, 12 e 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, diz isso, eu acredito. Só Ele, Cristo Jesus, é a única esperança para a sua justificação. O juízo veio sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 18: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós
as praticássemos. Pense nesse sentido. Você consegue obedecer a palavra de Deus? Jesus Cristo é a única esperança. Os alvos da justificação são os pecadores que são predestinados e chamados por Deus. Romanos capítulo 8, versículo 30, a Bíblia diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Eu fico aqui pensando, se você deseja aqui agora ser justificado diante de Deus, esse é o momento. Você pode fazer isso no momento de decisão por Cristo Jesus. Seu destino é traçado. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única esperança para a sua justificação. Faz sentido para mim, faz sentido para você. As bênçãos da justificação são múltiplas. Temos a emancipação da culpa e do poder do pecado. A Bíblia, a palavra do Deus vivo, diz em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8 e 9: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos. O crente Abraão. Você consegue entender isso? Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. Pense nesse sentido. Veja, sinta e ouça. Você sabe que a justificação é o melhor caminho aqui e agora. Você sabe como se manter firme em Cristo Jesus. Ele é a única esperança. Você sabe que pode aprender a ter a mente de Cristo e ao mesmo tempo se manter sereno, feliz. É o que vai fazer toda a diferença em produtividade em sua nova vida em Cristo justificada. Você sabe, Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. Jesus Cristo é a única esperança. Eu fico pensando, que a alegria serena seja neste mundo
ou no porvir pode haver enquanto a ira de Deus pende sobre as pessoas. A Bíblia, a palavra do Deus vivo, diz em João 3,36: o que crê no Filho tem a vida eterna, o que porém desobedece ao Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. Jesus Cristo é a única esperança. O ser humano não está neutralizado. Ou o homem está reconciliado com Deus, ou está em inimizade com Ele. Você já parou para pensar nesse sentido? Jesus Cristo é a única esperança. Quando você se der conta do poder da justificação pela fé, descobre a verdadeira esperança. Quando você se der conta do poder da justificação pela fé, aprende o estado de consciência de alta performance para finalmente ser um embaixador ou embaixatriz de Cristo. Quando você se der conta do poder da justificação pela fé, pode se sentir bem-aventurado, e quanto mais lembra, mais animado ou animada fica. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. A Bíblia, a palavra de Deus, diz em Gálatas 3, 8 e 9: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somente nele há esperança. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, conquistou a justificação para mim e para você na cruz do Calvário. Ele diz: está consumado. A lei condena, a graça justifica. Jesus Cristo é a única esperança. A lei diz: pague tudo. Já a graça diz: tudo está pago. Jesus Cristo é a única esperança. A justificação é o selo máximo que nos garante a salvação para toda a eternidade com Cristo Jesus. A justificação nos é imputada por Deus. Imputar significa levar a conta de alguém as consequências do ato de outrem. A minha e a sua fé em Cristo Jesus nos é imputada como justiça. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. Justificação significa muito mais do que ser absolvido. Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. Todos nós, eu e você, tínhamos necessidade de justificação. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias de Israel,
a conquistou na cruz do Calvário. Pense nesse sentido. Quando pela fé cremos em Cristo Jesus, Deus nos perdoa e declara que eu e você estamos salvos e justificados para todos sempre, imputando-nos a justiça de Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Por sermos absolvidos de culpa, somos abençoados na terra e pela eternidade. É ótimo saber do poder dessa verdade aqui e agora. E a Bíblia, a palavra do Deus vivo, diz em Romanos 8:28: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você consegue entender isso? Jesus Cristo é a única esperança. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6: E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando, pensando nesse exato momento. A justificação e a glorificação andam juntos. A justificação e a glorificação andam juntos. A Bíblia diz em Romanos 5, de 8 a 10, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Louvado seja Deus. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação aqui e agora. Quando você se aprofundar no poder da justificação pela fé, você descobre qual é o estado mental, emocional e espiritual que você consegue se sentir melhor e ter atitudes muito mais precisas. Alguém já lhe falou que você pode ser justificado ou que já está justificado pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo? Jesus Cristo é a única esperança. Como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual, emocional, mental e de relacionamentos? Você já parou para pensar nesse sentido? Eu fico pensando, onde você vai passar a eternidade?
Jesus Cristo é a única esperança. Eu fico imaginando, você sabe como será extraordinária sua vida justificada pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Você pode aqui agora ter a vida que merece, seja nessa ou na eternidade. No momento de decisão por Cristo Jesus, Filho de Deus, seu destino é traçado. Jesus Cristo é a única esperança para a sua justificação. Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Jesus Cristo é a única esperança para a absolvição da culpa do pecado em sua vida. Jesus Cristo é a única esperança que pode transformar tudo que precisa ser transformado em sua vida. Jesus Cristo é a sua única, grande, gloriosa esperança. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Jesus abençoe a sua vida aqui e agora. Até o próximo significado e conteúdo da Palavra de Deus, que vai continuar transformando a sua vida para a glória de Deus. E eu te pergunto, você já entregou a sua alma, a sua vida, o seu coração para o Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele, Cristo Jesus, é a única esperança.